Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Lucas 10, de 1 a 9. Naquele tempo o Senhor designou outros 72 discípulos e os mandou 2 a 2 à sua frente, a todas as cidades e a todos os lugares aonde ele pensava ir. Dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso rogai ao Senhor da messe que mande mais operários para a sua messe. Ide, eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saudeis ninguém pelo caminho. Em toda a casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. E se lá houver quem ame a paz, vossa paz ficará com ele, do contrário, ela voltará a vós. Ficai nesta mesma casa, comendo e bebendo do que lá houver, pois o operário merece seu salário. Não fiqueis andando de uma casa para outra. Em toda a cidade em que entrardes e fordes bem recebido, comei o que vos for servido. Curai os doentes que lá houver e dizei-lhes: chegou para vós o reino de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho desse dia, o Senhor vem nos falando desse envio, mas vem nos falando também dessa escolha, quando ele designa os 72 discípulos e manda-os à sua frente. Ele encaminha esses 72 discípulos que estavam ali com ele, aprendendo, conversando, sendo ensinado. Mas ele dá uma missão muito importante para esses. Ele diz para eles irem à frente a todas as cidades, a todos os lugares aonde ele pensava ir. Então o Senhor quis contar com essas pessoas para ajudar nessa obra. O Senhor precisava, Ele precisa de nós? Não, o Senhor não precisava e nem precisa de nós. Mas Ele queria contar com essas pessoas para fazer a obra. E Ele queria tanto contar que o Evangelho vai dizer que Ele os enviou de 2 em 2 aos lugares aonde Ele pensava ir. Mas o Senhor alertava, dizia a eles: a messe é grande, mas os operários são poucos. Mas isso não pode ser um empecilho, né? E aí ele diz: pedir ao Senhor da messe que envie mais operários. Ele dá uma solução para que não possamos ficar preocupados com isso, com o fato da messe ser grande e não ter muitos servos. O Senhor está nos dando uma solução. Ele diz: mas pedir ao Senhor da messe que mande mais operários. E aí ele dá a ordem: ide, eu vos envio. Ao mesmo tempo que o Senhor nos dá uma ordem nesse Evangelho deste dia, dessa sexta-feira, Ele nos dá também orientação. Ele nos diz: vós sereis enviados em meio a lobos, né? Tenham atitudes de cordeiro, não leve nada, não leve bolsa, não leve sacola. Ele nos chama a essa simplicidade, a essa humildade. E mais ainda, Ele nos ensina como chegar nas casas, nas pessoas. O primeiro anúncio deve ser o anúncio da paz, diz o Evangelho de hoje. Dizei a toda casa que chegar, a paz esteja nessa casa. E ao mesmo tempo que é um anúncio de paz, é uma forma também de sabermos se lá é um local para se adentrar, para se ficar, para se permanecer. Porque o Evangelho vai dizer: e se lá houver paz, essa paz ficará com ele, se não houver, voltará para vós. E aí o Senhor vai dando outras orientações: ficai aí, comei e bebei do que for servido. O Senhor nos diz: não é para ficar perambulando, nem andando à toa, nem indo de casa em casa, não. É para ficar naquela casa onde foi acolhido. Da mesma forma, o Senhor vai dizendo que o operário é digno do seu trabalho. Comei o que for servido. Mas mais do que partilhar do alimento com aquela casa onde for acolhida, o Senhor continua dando ordem. Ele vai dizendo: curai os doentes que lá houver. E dizei, anunciai aquelas pessoas a quem for encontrado, né? O reino de vós chegou, o reino de Deus chegou para vós. Então que essa sexta-feira
Seja sexta-feira para eu e você fazermos isso, anunciarmos esse Senhor, não nos preocuparmos com a messe, porque podemos rogar ao Senhor da messe que envie mais operário, mas nos preocuparmos com a missão, que é ir por todo mundo e anunciar o Evangelho, né? Anunciai a paz do Senhor, dizei às pessoas, a paz esteja convosco. Anunciai aquelas pessoas que o reino de Deus chegou para elas, chegou para mim e chegou para você. Então, que o Espírito Santo hoje nos ensine a sermos humildes, a tratarmos os irmãos com humildade e a sermos humildes também com esses irmãos, a não reclamarmos, a estarmos dispostos a anunciar às pessoas que o reino de Deus está próximo, que a paz está com eles, a adentrarmos a casa e comermos e bebermos junto com as pessoas daquilo que nos for servido. Que a nossa preocupação seja essa, cumprir essa ordem que o Senhor está nos dando, do desejo da paz, do anúncio da boa nova, da cura dos enfermos. Tudo isso vem pelo Senhor, vem pela obra do Senhor, pelo anúncio desse Senhor. Tudo isso é fruto desse anúncio. Então, que possamos nessa sexta-feira pedir que o Espírito Santo possa nos batizar e nos conduzir, nos dar sabedoria, né, para chegarmos até os irmãos que precisam, que necessitam, e anunciarmos essa boa nova de Jesus, essa boa nova do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.